Primeira Guerra Mundial. Nós temos tratado a respeito da Primeira Guerra Mundial. E da Primeira Guerra Mundial, nós temos falado a respeito dos tratados que finalizaram a guerra. Nós temos que abordar hoje os principais tratados, tá? Os principais tratados da Primeira Guerra Mundial. Na aula passada, nós falamos das consequências da Primeira Guerra Mundial, citamos alguma situação dos 14 pontos do presidente Woodrow Wilson e também o Tratado de Versalhes. Só que, durante a guerra, nós tivemos um tratado para a saída da Rússia da guerra, com a Alemanha, tá? Um tratado feito entre Rússia e Alemanha para a Rússia sair da Primeira Guerra Mundial. Isso tudo nós vamos chamar de tratado chamado Brest-Litovsk, tá? Ou Brest-Litovsk, o tratado entre a Alemanha e o Império Russo para que a Rússia deixasse a guerra. Gravem isso, por favor. A Rússia se vê obrigada a sair da guerra porque estava passando pelo momento da chamada Revolução Russa. Em sociologia, vocês já devem ter estudado Karl Marx, pois já devem ter estudado ou estão estudando Karl Marx. Em Karl Marx, você estuda a questão do socialismo científico ou do socialismo real. Tá? É a primeira ação direta de utilização das ideias de Karl Marx no mundo, a utilização dentro da chamada Revolução Russa. Então, a Revolução Russa foi assim como consequência das ações do movimento que já estava ocorrendo em toda a Europa. Durante o início do século XX, nós temos a chamada Guerra Russo-Japonesa. Nós temos os primeiros primórdios, tá? Nós temos os primórdios do desenvolvimento da ação em relação à busca de melhores condições de vida dentro da própria Rússia. Opa, deixa eu marcar aqui. Tá. Tá. Então, a Rússia vai passar por situações onde vai levar a péssima condição de vida da população, tanto do campo quanto da cidade. Então, nós temos assim, do Tratado de Brest-Litovsk, assinado antes do fim da guerra, entre os bolcheviques e os impérios centrais, principalmente a Alemanha e a Áustria. Mas aí, no caso, todo o livro de história, todo o manual, toda a apostila fala Tratado de Brest-Litovsk, assinado entre a Alemanha e a Rússia, tá? E ao de Lausanne, com a Turquia, as potências beligerantes firmaram entre elas pelo menos 16 tratados de paz. Tá? Alguns são os mais importantes, outros são apenas tratados de delimitação de território, de deposição de armas, são apenas tratados de organização e desenvolvimento da estrutura política e econômica dos Estados europeus. Certo? Aí nós temos assim, o Tratado de Brest-Litovsk, do março de 1918, tá? A jovem República Bolchevique, a República Bolchevique era a República da Rússia, tá? Haviam dois grandes grupos na Rússia, tá? Os bolcheviques e os mencheviques. Os mencheviques eram o partido da burguesia russa, tá? E os bolcheviques, o Partido dos Trabalhadores Russos. Então, esses dois grupos comandaram o processo da chamada Revolução Russa. Primeiro, nós tivemos a Revolução Menchevique, que não deu certo, que não perdurou, devido aos anseios da alta burguesia. E depois, nós temos a Revolução dos bolcheviques, que vai comandar a chamada Revolução Russa, tá? A Jovem República surgiu na Revolução de Outubro de 1917, na Rússia. Assina o Tratado de Brest-Litovsk com os impérios centrais. Com isso, deixa os combates na frente leste, mas a Rússia perde grande parte dos territórios ocidentais para a Alemanha, ok? A Polônia, os países bálticos, tá? A Finlândia, e a Finlândia em particular, em mais de 30% de sua população. Deixa eu encontrar um mapa aqui. Não, não é esse. Deixa eu encontrar o mapa. Não, não é esse também. Deixa eu voltar lá. Deixa eu encontrar o mapa aqui. Tá? Mapa. Tá?
Meu mapa tá muito cheio aqui, tá? Então, o que que acontece? A Rússia deixa a guerra em relação à estrutura do desenvolvimento do acordo com os impérios centrais. Impérios centrais era o Império Alemão e o Império Austro-Húngaro. Ao mesmo tempo, tá vendo esse pedaço de terra aqui? Todo esse pedaço de terra aqui é deixado para a Alemanha, tá? Esse pedaço de terra aqui nós temos a Polônia, Lituânia, Letônia e Estônia, tá? Então, a partir daqui, passa para a Alemanha. Então, antes do final da Primeira Guerra Mundial, nós temos um acordo entre a Rússia e o Império Alemão, principalmente onde a Alemanha vai ficar com parte dos territórios que chamava antiga Rússia Branca. Tá? Nesse pressuposto, nós temos a Polônia, Lituânia, Letônia e Estônia. Tá? Esses estados vão ser formados logo depois do Primeira Guerra Mundial. Então, logo depois da Primeira Guerra Mundial, logo depois das imposições dos tratados à Alemanha, a Alemanha perde esses territórios, e esses territórios vão ser formados estados independentes, e esses estados independentes, eles vão desenvolver a sua própria política, a sua própria economia e a organização da sua sociedade. Mas isso é para mostrar que no pós-guerra, a Rússia, aliás, antes do pós-guerra, a Rússia já está perdendo territórios, certo? A Rússia já está perdendo territórios. Deixa eu marcar aqui. Está entrando agora. Tá? Então, antes do término da Primeira Guerra Mundial, a Rússia já está perdendo território. E a perda desses territórios implica necessariamente num enfraquecimento territorial. Tá? Um enfraquecimento também econômico, porque esses territórios eram fornecedores de alimentos, eram fornecedores de matéria-prima, eram fornecedores de carvão e de minério de ferro. Então, há um declínio do desenvolvimento econômico na Rússia. Então, a Rússia está passando pelo processo de revolução. A Rússia está perdendo seus territórios. E na perda desses territórios, ela passa a ficar lesada na sua estrutura também econômica. Então, falamos o Tratado de Brest-Litovsk, assinado entre Rússia e os impérios centrais, principalmente o Império Alemão e o Império Austro-Húngaro, tá? Que a partir daí vão fatiar, vão dividir todo o seu território, tá? A respeito do Tratado de Versalhes, aqui nós já temos o pós-guerra, tá? O Tratado de Versalhes, assinado no pós-Primeira Guerra Mundial. E esse tratado, ele está ligado diretamente aos interesses das potências econômicas da Europa em destruir ou em minimizar a produção industrial alemã. Tá? Também nós temos o desmantelamento do Império Austro-Húngaro, a fatiação do Império Austro-Húngaro, certo? Então, assim, o Tratado de Versalhes, nós citamos algo sobre ele a aula passada. O Tratado de Versalhes, firmado na Galeria dos Espelhos do Palácio de Versalhes, tá? Encerra a guerra entre a Alemanha e os aliados, como se a Alemanha fosse a única dentro do campo de batalha, a única dentro da estrutura de guerra com os países aliados. Os países aliados são chamados países da Tríplice Entente, lembrando, tá? Inglaterra, França e agora os Estados Unidos, tá? Que entra na guerra já em 1918, conforme nós falamos na nossa última aula. A Alemanha, sem voz ou sem direito de voto, tá? É apontada como única responsável do conflito. Deixa perguntar aqui. Isabela, abre seu microfone e fala para nós qual foi a causa, o estopim, tá? O estopim imediato do conflito. O que causou o conflito imediato, tá? Dentro da Bósnia-Herzegovina, ou o que nós chamamos de estopim da Primeira Guerra Mundial. Qual foi o estopim da Primeira Guerra Mundial? Se não souber, não tem problema. Isabela? Não? Oi. Só um pouquinho. É que eu moro perto do aeroporto
e toda hora passa um avião, está um intenso trânsito de avião aqui. Isabela? Sim. Augusto? Augusto, Oi. qual foi o estopim da Primeira Guerra? Assassinato de Francisco Ferdinando. Obrigado, Augusto. Parabéns. Obrigado, Isabela. O assassinato do herdeiro do trono austríaco, Franz Ferdinand. Então, a Primeira Guerra Mundial começa com a Áustria-Hungria. Só que aqui a gente vê claramente, tá? A Alemanha é apontada como única responsável do conflito. Mas o conflito foi iniciado entre Áustria, Hungria e a Sérvia. E aí, aquele jogo de alianças, aquela estrutura de alianças perpassa necessariamente no desenvolvimento da batalha. Tá? Dividida em dois pelo corredor de Danzig. O corredor de Danzig era o corredor chamado corredor polonês, o corredor de desenvolvimento econômico na estrutura do Mar do Norte. Certo? Vocês vão ver a respeito do Estreito de Danzig nas aulas de geografia europeia, vocês vão ver a importância econômica que tem o porto de Danzig, e vai ser uma das causas da Segunda Guerra Mundial. Uma das causas da Segunda Guerra Mundial será, então, a disputa ou a invasão da Polônia, ou a invasão do Estreito de Danzig por Adolf Hitler, mas isso é uma outra conversa, tá? Que deixa isolada a Prússia Oriental, tá? Prússia Oriental seria a própria ideia da Alemanha Oriental, certo? O Império Alemão desmorona e perde 15% do seu território, incluindo a Alsácia e Lorena, tá? A pergunta é: a Alsácia-Lorena pertencia a quem? A resposta é fácil. Pertencia à França, ou seja, parte do território da Alemanha é entregue para a França como estrutura de, como é que se fala? Como uma estrutura de indenização pelos danos da guerra. Só que a Alsácia-Lorena, outrora, já pertencia à própria França, que a França perdeu para a Alemanha. O que ela fez foi apenas reanexar ao seu território a região da chamada Alsácia-Lorena. Certo? Aí temos assim, está recuperado pela França, que havia perdido em 1870. Perdeu em 1870 devido ao processo que nós chamamos de unificação alemã. E 10% da sua população também foi um drástico resultado no pós-Primeira Guerra Mundial. Também perde todas as suas colônias. Isso é muito importante. A perda das colônias da Alemanha na África, na Ásia, essencialmente para a França e para a Inglaterra. Isso é um fator muito importante que vai levar à Segunda Guerra Mundial, ok? Também a perda de todas as suas colônias, além de ser obrigado a pagar pesadas reparações econômicas ou pesadas indenizações econômicas, principalmente para a França. O território de Land, ou de La Sarre, ficou sob o controle das Ligas das Nações. Não se esqueçam, tá? A Liga das Nações foi a instituição criada no pós-Primeira Guerra Mundial para manter a paz mundial. Tá? A perspectiva da criação da Liga das Nações era justamente para estabelecer a paz mundial, impedindo que os países entrassem em novos conflitos. E nós falamos aula passada que a Liga das Nações fracassou porque nós temos a inclusão da Segunda Guerra Mundial. E depois da Segunda Guerra Mundial, 1948, mais precisamente, 48, nós temos a criação da chamada Organização das Nações Unidas, tá ok? Então, Organização das Nações Unidas, a famosa ONU, a Liga das Nações, foi a primeira instituição, tá, que ela antecede a própria ONU na estrutura de manutenção da paz mundial. A mesma ideia que existe hoje dentro da ONU, existia dentro da Liga das Nações. Só que ela não foi suficientemente eficiente, porque eclodiu a Segunda Guerra Mundial e a gente grava aí, certo? Então, assim, criação da Liga das Nações é criada por iniciativa do presidente Woodrow Wilson,
para que as potências resolvessem as divergências amistosamente, sem o uso dos meios bélicos, ok? Humilhada, a Alemanha recebe com hostilidade de Kate, do Tratado de Versalhes, que vai alimentar o rancor e a propaganda nazista. Esse termo quer dizer assim, as determinações, avião de novo, são as determinações do Tratado de Versalhes. Então, a Alemanha, ela recebe com maus olhos, com mau gosto, com aquela possibilidade que ela foi assim penalizada. Tá? Não houve uma estrutura de transição econômica, política pacífica. A Alemanha, ela foi penalizada. Essa é a palavra de ordem. Ela foi penalizada pelos elementos do chamado Tratado de Versalhes. Rapidinho, pega o seu livro-texto, o livro de História, o Ensino Médio, livro 1B, a página 17. Por favor, enquanto a gente fala, a gente faz um exercício do livro. Pega, por favor, o exercício, o livro de História, tá? Livro 1B, tá? Página 17. Um exercício a respeito do chamado Tratado de Versalhes. Pega, por favor, livro de História, tá? Livro 1B, página 17, para a gente fazer um exercício a respeito do Tratado de Versalhes, tá ok? Enquanto vocês pegam aí, eu vou dando uma olhada aqui, certo? Por favor, livro 1B, tá? De História, página 17, tá ok? Livro 1B, página 17. A Universidade de Unimontes, Minas Gerais. Enquanto isso, aguarda um pouquinho. Pronto, já aguardei, então a gente segue adiante. Tá? Diz assim o exercício. Deixa eu ver quem está me mandando uma mensagenzinha. Meu livro está aqui no meu pai, eu dormi na minha mãe. Vou acompanhar por aqui. Tudo bem, Beatriz, sem problema nenhum, certo? Sem problema nenhum, mas acompanhe a gente, por favor, tá? E depois a aula está sendo gravada, eu vou deixar disponível no Sysflame Online para vocês, depois vocês podem conferir alguma coisa, certo? A questão número 6, por favor. Página 17, questão número 6, diz assim: o Tratado de Versalhes foi imposto à Alemanha pelas potências vitoriosas da Primeira Guerra Mundial. Então, França, Inglaterra e Estados Unidos fizeram uma imposição à Alemanha. Então, não foi algo assim, não foi realmente um estabelecimento de um tratado livre, de um tratado liberal. Foi uma imposição, então, feita entre as potências liberais, Inglaterra, França e Estados Unidos, em relação às punições à Alemanha, certo? O Tratado de Versalhes foi imposto à Alemanha pelas potências vitoriosas na Primeira Guerra Mundial. Tá? Acerca desse tratado, marque com a letra C as que são corretas ou com a letra I a cada uma das afirmativas. Então, nós vamos marcar I para incorreto e C para as questões corretas. Primeira lacuna, tá? O Tratado de Versalhes incorporou integralmente o programa de paz apresentado pelo presidente norte-americano Woodrow Wilson, que previa uma paz sem vencedores. Não, porque a própria Alemanha ela foi responsabilizada da guerra, perdedora da guerra. Então, incorreto, tá? Segunda lacuna, diz assim: o Tratado de Versalhes considerou a Alemanha culpada de guerra. Acabamos de falar, acabamos de estabelecer a nossa abordagem, culpada de guerra. Então, até aí, verdadeiro. Tá? Criando uma série de determinações que visavam enfraquecer e desmilitarizar o país. Então, correto, a ideia era enfraquecer a Alemanha e estabelecer a desmilitarização dos territórios do antigo Império Alemão. Tá? Então, marca como correta. A segunda,
Terceiro, o Tratado de Versalhes levou a Alemanha à perda de 1/7 do seu território e 1/10 da sua população. Aqui há uma situação interessante, tá? Na nossa aula, nós falamos cerca de 15%, tá? E da população, 10%. 1/10, tudo bem. Agora, 1/7 é variável, tá? Porque cada autor vai utilizar uma ideia ou uma situação para ele poder estabelecer a sua, mas marca como verdadeiro, certo? Então, a primeira incorreta, a segunda correta, a terceira correta. Vamos ver a quarta. A quarta diz assim: o Tratado de Versalhes oficializou a criação das Ligas das Nações, que incorporou de início as potências vitoriosas, Rússia e Alemanha derrotadas. Não, na Rússia e a Alemanha estavam fora do tratado, estavam fora da Liga das Nações. Então não houve necessariamente uma ação direta entre Rússia e Alemanha dentro do Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes ele foi criado justamente pelas potências europeias e também os Estados Unidos, que venceram a Primeira Guerra Mundial para penalizar a Alemanha. Então, joga fora, marca incorreto. Então, a primeira incorreta, a segunda correta, a terceira correta, a quarta incorreta, ficamos com a letra A. Ok? Então, assim, para a gente poder salientar que cai nos vestibulares, tá? Primeira Guerra Mundial. Tudo bem que o exercício é de 2015, mas ele está ligado diretamente àquilo que nós acabamos de estudar, aquilo que nós acabamos de ver, as penalizações impostas à Alemanha pelo chamado Tratado de Versalhes, tá ok? Então, nós temos, assim, as ideias que são fundamentadas pelas estruturas de formação dos tratados, certo? Aí o seguinte, tinha mais um, tem mais um exercício, que é o exercício 14 da página 20, que fala do Tratado de Versalhes. Por favor, exercício 14 da página 20 para a nossa atividade de agora. Por favor, quem está com a câmera, abra as câmeras para ver se vocês estão acompanhando realmente com o livro. Por favor. Abram a câmera, por favor, para ver se vocês estão acompanhando com o livro. Deixa eu ver quem é que está falando assim. A Itália também fazia Não parte tenho da Liga das câmera. Nações. Não, a Itália não fazia parte da Liga das Nações, ela ficou neutra, tá? Por isso, ela fica como país ouvinte da Liga das Nações, ou não país membro, tá ok? Tá ok. Quem não tem a câmera, tudo bem. Quem tem a câmera, abre a câmera para eu ver se está acompanhando. Mostra aí, Bruno, o seu livro, Bruno. Mostra aí, Bruno Caldato, seu livro. Chivanelli está com o livro. Continuo sem câmera. Isso. Diogo, mostra seu livro aí, Diogo. Professor, Não eu fica tô com essa anotando cara no de bravo, caderno, não. tá? Ô, professor, eu tô sem livro, eu tô pelo computador no livro. Tô fazendo desde o começo. Aí Fala esqueci o livro sério. dele lá. Maria Fernanda, abre aí, Maria Fernanda. Ana Flávia, você que está com sono, que está com essa carinha de quem está dormindo. Muito bom, muito obrigado. Beatriz Martinelli, cadê seu livro, Beatriz? Fernando Dutra, essa cara de sono, Fernando. Ok, tem um monte de gente mandando mensagem que está sem livro. Ó. Não tenho câmera, Maria Fernanda Del Grosso, tá bom. Gabriel Turque, também estou sem câmera, Ronei. Tudo bem, muito obrigado. Ronei, tô sem câmera também. Tô no computador. Acho que já falei, mas também tô sem câmera. Então tá bom, aham. Ô, Ronei, tá aqui, ó. Oi. Quem me chamou? Eu. Eu quem? Tá aqui o livro. Ana. Então tá bom, muito bem. Pode fechar a câmera que já enjoei da cara feia de vocês, cara de sono. Credo, que isso? Certo? Exercício 14, a página 20. Diz assim, leia alguns dos artigos do Tratado de Versalhes. Eu sei que tem gente que vai para a Universidade de Ponta Grossa, Universidade do Paraná, Universidade UEL, UEM, então lá cobram muitas dessas questões. Lá no Rio Grande do Sul também cobram muitas dessas questões a respeito da Primeira Guerra Mundial, certo? Então, assim, nós temos, assim, 4 artigos
que falam a respeito dos artigos do Tratado de Versalhes. Nós não precisamos ler os artigos, que nós já fizemos uma abordagem sobre esses artigos, mas para mostrar para vocês que são as imposições, tá, de algumas sanções à própria Alemanha. Então, 1, 2, 3, 4 sanções que vão ser impostas à Alemanha dentro do Tratado de Versalhes. Então, diz assim, a partir da leitura dos artigos transcritos, é correto afirmar que o Tratado de Versalhes, letra A, encerrou a Segunda Guerra Mundial? Errado. Totalmente errado, porque o Tratado de Versalhes foi pós-Primeira Guerra Mundial. Joga fora. Extinguiu a Liga das Nações? Não, não extinguiu. Auxiliou na sua criação. Tá? Letra C. Estimulou a competição econômica e colonial entre os países europeus. Ela não estimulou. Ela tentou estabelecer uma ordem entre a estrutura desses estados-nações, dessas potências europeias, tá ok? Ué, Sofia entrando de novo. Tá? Aí nós temos assim, letra D, permitiu que as potências aliadas dividissem a Alemanha no fim da Segunda Guerra Mundial. Estava tudo certo, ficou errado quando falou Segunda Guerra Mundial, então sobrou a alternativa E. Impôs duras sanções à Alemanha no final da Primeira Guerra Mundial, fazendo surgir um nacionalismo exacerbado. Ou seja, por favor, gravem isso. Nacionalismo exacerbado. Nós vamos ser com o nome de xenofobia. E isso vai ser muito praticado antes e durante a Segunda Guerra Mundial. Então, a prática da xenofobia. Ok? E a reorganização das forças políticas no país, da própria Alemanha. Então, a alternativa correta, letra E. Marca aí, então, a letra E como alternativa correta a respeito desta nossa abordagem acerca do Tratado de Versalhes. Então, para você ter, assim, só uma noção, o quão importante foi o Tratado de Versalhes, que instituiu as penalizações da Alemanha, tá? Logo após a Primeira Guerra Mundial. Então, a Alemanha foi punida, severamente punida, só que logo após 1919, 1920, e mais precisamente na década de 30, de 1930, a Alemanha começa a desrespeitar o Tratado de Versalhes. A Alemanha ela começa a desrespeitar, tá, os elementos que nós vamos chamar do Tratado de Versalhes e vai pressupor o fim à paz mundial, o desencadeamento do desenvolvimento do nazifascismo e do fascismo italiano, que vai levar diretamente à Segunda Guerra Mundial. Então, consequência, por favor, consequências da Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Ok? Principal consequência da Primeira Guerra Mundial, nós colocamos como chamada Segunda Guerra Mundial. Tá? Aí, voltando à nossa abordagem, além do Tratado de Versalhes, nós temos o chamado Tratado de Saint-Germain, tá? Tratado de Saint-Germain em La Hire, tá? Ou somente Saint-Germain. Geralmente, quando cai em provas de vestibulares, cai Tratado de Saint-Germain, tá ok? A respeito da estrutura das Primeira Guerra Mundial, do fim da Primeira Guerra Mundial, marcando o fim da Primeira Guerra Mundial. A ideia é assim, o tratado foi feito entre os aliados e a Áustria, ou seja, entre Inglaterra, França, Inglaterra, França, Estados Unidos e a Áustria. O Tratado de Versalhes foi feito especificamente em relação à Alemanha. Tá? Em relação à Alemanha, tá? Então, o que acontece? Através disso, nós temos já agora 2 tratados pós-guerra, 2 específicos, um específico para a Alemanha, que é o Tratado de Versalhes, e o outro específico para a Áustria-Hungria, chamado Tratado de Saint-Germain, tá ok? Então, assim, desmembrando o Império de Habsburgo, ou seja, o Império Austríaco vai ser desmantelado, a Áustria volta a ser a Áustria, a Hungria vai voltar a ser Hungria e parte do território vai ser distribuído entre Sérvia, entre Bósnia, entre Tchecoslováquia, Iugoslávia e Romênia, tá? Todos esses territórios vão
todos esses países ou territórios que acabamos de falar vão pegar parte do território do antigo Império Austro-Húngaro. Então, vejamos assim, o Império Habsburgo, construído ao longo dos 700 anos, foi transformado em um punhado de estados novos, tá? Um punhado de estados novos. Um punhado de estados novos. Hein? Então, além daquilo que já se existia a respeito das transformações políticas e econômicas, agora, criação de novos estados. Nós mostramos agora há pouco no mapa, tá? Deixa eu pegar aqui o mapa novamente. Nós mostramos Opa, não é esse mapa, deixa eu pegar o mapinha. Nós mostramos nesse mapa que a Rússia cedeu territórios. E esses territórios, tá? Polônia, Lituânia, Letônia, Estônia, passam a ser estados independentes. A Áustria, tá? Dá uma olhada no que era a Áustria, no Império Austríaco. Ela vai ser desmantelada, vai formar os territórios da Áustria propriamente dita, tá? A Hungria, a chamada Tchecoslováquia, tá? Duas formas de se falar, Tchecoslováquia ou Tchecoslováquia. Tá? A Transilvânia, que vai passar a integrar o território da Romênia, tá? E a Iugoslávia, que vai ser formada por Sérvia, que vai ser formada por Montenegro, que vai ser formada pela Bósnia, pela Herzegovina. Então, todos esses territórios agora passam a ser de resultado do antigo Império Austro-Húngaro, tá ok? Como, olha lá, essa divisão será fonte de inúmeros conflitos posteriores, conflito nos Balcãs. É por isso que nós estamos falando que a principal consequência da Primeira Guerra Mundial é a Segunda Guerra Mundial, porque os estados eles vão querer montar a sua estrutura de autonomia, de independência em relação aos outros países, ou seja, formar o Estado Nacional. E dentro disso tudo, tá? Dentro dessa própria ideia, destaque para a Tchecoslováquia e para a Iugoslávia, porque vão reunir dois grandes grupos de indivíduos. Só que na Iugoslávia vão ser reunidos os grupos dos sérvios, tá? Ou da origem sérvia. Eles vão ser formados dentro de uma estrutura de um povo em comum. E a Tchecoslováquia vai ficar fatiada por um monte de indivíduos, austríacos, tá? Tchecos, alemães, tá? E também sérvios, também croatas, tá? Tudo isso nós temos um processo de formação territorial. Então, a Tchecoslováquia une os tchecos e os eslovacos, tá? Mas também minorias importantes como alemãs, tá? E húngaros, tá? Na Eslováquia. Então, a Romênia cresce com a Transilvânia e a Bessarábia. Tá? A Iugoslávia reúne os eslavos do sul. A Polônia recebe a antiga Galícia austríaca e os territórios tirados da Alemanha, como Posen, atual Poznan, tá? Olha, Poznan, atual Poznan, perdão. Tá? Ou Alta Silésia. Do Velho Império restam apenas pequena a Áustria, tá? Em seu território e sua população, e a parcela de língua alemã, e uma pequena Hungria, tá? Cerca de 8 milhões de habitantes. O que nós estamos querendo dizer é isso aqui, tá? Desmantelou, cortou. Antes era tudo isso aqui, eram todas essas regiões. Tá? Aí formou Tchecoslováquia, Hungria, Iugoslávia, Áustria, Transilvânia, ou território que foi incorporada à região da Romênia. Isso mostra claramente que os países aliados tinham interesses em destruir primeiro o Império Alemão e destruir o Império de Habsburgo, que era um dos maiores e mais importantes impérios da Europa Central, que tinham influências políticas em diversos territórios, como a própria Itália, como a própria Iugoslávia, a própria Espanha, tá? E também na França. Sofria fortes influências da estrutura do pensamento e da política do chamado Império Austro-Húngaro ou do Império dos Habsburgo.
tá ok? Então, primeiro tratado foi o Tratado de Brest-Litovsk. Durante a guerra, a Rússia deixa a guerra. Segundo tratado, o chamado Tratado de Versalhes, que impôs, tá? Impôs condições, impôs sanções, impôs as punições à referida Alemanha. Tá? E depois nós temos o Tratado de Saint-Germain, que foi o desmantelamento ou as imposições das sanções ou punições ao território austro-húngaro. O desmantelamento da estrutura austríaca provocou uma certa uma desestabilização política dentro da Europa. Primeiro, porque a estrutura do Império Austro-Húngaro, baseada dentro do reinado dos Habsburgo, fatiou cada território, passou a ter parte do antigo território da Áustria-Hungria e, a partir daí, um conflito étnico, tá? Muito comum nessas regiões, e aumento do xenofobismo. Tá? A xenofobia, houve um crescimento gigantesco pós Primeira Guerra Mundial, pós o estabelecimento do Tratado de Saint-Germain, como nós falamos agora há pouco. Tá? O outro tratado, ainda em 1919, tá? Todos eles pós a Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Neuilly. Tá? Segundo esse tratado, os aliados e a Bulgária, tá? Assinado entre os aliados e a Bulgária, alterou as fronteiras da Bulgária, tá? Que havia entrado na guerra em 1915 junto com a Alemanha. Então, os aliados, eles passam a penalizar principalmente a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e os países que entraram na aliança com a Alemanha, com o Império Austro-Húngaro. Então, a partir daí, nós temos assim, regiões inteiras do Oeste passaram para o novo Estado iugoslavo, ou seja, aquele mapinha novamente a gente volta, tá? A Iugoslávia passou a incorporar territórios, diversos territórios. E esses territórios foram, assim, praticamente essenciais para o desenvolvimento da população sérvia, da população croata, da população eslava. Só que prejudicou, tá? Prejudicou territorialmente o território da Bulgária, que perdeu várias e várias áreas, tá? Aí, as áreas do Nordeste para a Romênia, tá? E ao sul para a Grécia, que recebe maior parte da Trácia Ocidental, ou seja, tá? Aqui, nós temos nessa região aqui, tá ok? Aqui, ó, vamos aqui, volta aqui no mapa europeu, tá ok? Aqui eu tenho a Bulgária. No Nordeste, passou a integrar a Romênia, tá? A sua região oeste passou a integrar a Iugoslávia, ou seja, uma divisão de territórios, uma divisão ampla, tá, desses territórios, impediu com que esses estados, principalmente, tá, no caso a Bulgária, desenvolvesse a sua política e a sua economia. E a Grécia, ao sul, vai incorporar parte dos territórios também. E isso vai ser muito importante como consequência da Primeira Guerra Mundial, porque esses estados, olha aqui, por favor, gravem aqui essa situação. Nesses estados, Sérvia, Montenegro, Albânia, tá? Bulgária, Grécia, Romênia, a Áustria, tá? A chamada Iugoslávia, vão entrar em atritos em relação à estrutura dos Balcãs, tá? Entre a Sérvia vai querer a independência dos estados iugoslavos, tá? A Bulgária vai querer também a independência dos estados iugoslavos, tá? A Albânia também vai desenvolver essa ação. Com isso, esses estados passam a fortalecer ainda mais a sua economia, ainda mais a sua política, e eles desenvolvem uma ação de nacionalismo, tá ok? Os sérvios não queriam que deixa eu ver aqui. Tá. Os sérvios não queriam que os búlgaros
dominassem a região. Tá? Os búlgaros não queriam que os albaneses tivessem forte influência na região. E entra uma disputa, tá? Entra uma disputa estrutural acerca do desenvolvimento, acerca do pensamento político dessa época. Então, nós temos a situação, certo? Aí nós vamos para poder encerrar a questão dos tratados, tá? Ok? Santo-German, tá? E o tratado chamado Tratado de Trianon, tá? Trianon retira a Hungria e separa a Áustria desde 31 de outubro de 1918. 2/3 do seu território e 3 milhões de húngaros ficam em terras estrangeiras, a maioria na Romênia, ou seja, graças a isso, há um desenvolvimento da xenofobia. Novamente falando isso, eu sou húngaro, mas estou morando na Romênia. Eu sou húngaro, mas eu estou morando na Áustria. E isso vai fazer com que os austríacos desenvolvam uma espécie de preconceito em relação aos novos grupos que chegam dentro do seu território, que vão estar estabelecidos dentro do território da própria Romênia ou da própria Áustria, ok? Mais um tratado, Tratado de Sèvres. Pelo Tratado de Sèvres, nós temos, aliás, temos dois, né? Tratado de Sèvres e Tratado de Lausanne, tá? Lausanne e Sèvres. Sèvres desmantela o Império Otomano, ou seja, a Turquia também vai sofrer as consequências. Então, é rejeitado pelos nacionalistas turcos, pelo general Mustafa Kemal Atatürk, tá? Que continua combatendo os armênios, ou seja, a Europa começa essa situação aqui interessante, tá ok? Aqui, opa, não é esse mapa, deixa eu ver esse mapa aqui, não, deixa eu achar o mapinha nosso, aqui, tá? A ideia central está a situação aqui. Enquanto na Europa, tá, o Império Austro-Húngaro foi desmantelado por ter lutado dentro da Primeira Guerra Mundial ao lado da Alemanha, tá? O Império Turco também sofre consequências. O Império Turco vai estabelecer uma disputa contra o Azerbaijão, tá? Contra a Armênia e a Geórgia, pela dominação da estrutura econômica do Mar Negro. Ao mesmo tempo, os turcos, eles são prejudicados, ou seja, diz aqui, cadê? Olha lá. Continua combatendo armênios, gregos e franceses. Graças às suas vitórias militares, o novo homem forte da Turquia impõe um novo tratado aos aliados que será firmado em Lausanne, tá? Em 24 de julho de 23. A Turquia agora é uma república, tá ok? Antes era Império Turco. A partir de agora, ela passa a ser uma república. Fica com a Anatólia e com os estreitos, mas perde todas as suas posses árabes, ou seja, a Palestina, a Mesopotâmia, ficam sob o comando da Inglaterra, enquanto que a Síria e o Líbano vão para a França. O fim do Império Turco-Otomano desencadeia um enorme movimento migratório, ou seja, diversos indivíduos, logo depois do fim da guerra, logo depois do conflito, vão começar o processo de imigração. Dá uma olhada, pelo menos 1.300.000 gregos abandonam a Ásia Menor, eles vão deixar o território, tá? Pegando aqui, tá? Para quem não lembra, em história, chama-se Ásia Menor. Toda essa grande faixa, tá? Do litoral do Mediterrâneo vão se chamar Ásia Menor. Toda essa área aqui que nós estamos vendo vão se chamar a Ásia Menor. Então, toda essa região que tinha contato diretamente com a Grécia, diversos gregos moravam nessa região. Depois da Primeira Guerra Mundial, eles se retiram da região, tá? E 50.000 turcos partem da Grécia. Ao mesmo tempo, cadê? Vamos voltar o mapinha. Opa, deixa eu achar aqui o mapinha. Tá? Enquanto alguns gregos deixam o Império Otomano, alguns turcos deixam a Grécia e retornam para o seu território.
Alguns não retornam diretamente para o território, vão para a Albânia, vão para a Bulgária, e alguns gregos também expandem-se por diversas regiões, por diversos territórios, inclusive norte da África, como o Marrocos. A região do Marrocos vai receber grande número de indivíduos, grande número de imigrantes deste período fundamental. Então, é importante nós salientarmos que, depois da Primeira Guerra Mundial, nós temos uma redivisão dos Estados europeus. Aquilo que nós tínhamos como Império Russo vai passar a ser Polônia, tá? Lituânia, Letônia e Estônia. Tá? A própria Finlândia surge como Estado independente em relação ao desenvolvimento das práticas políticas da própria região. Então, dentro dessa estrutura, nós temos as mudanças na estrutura geopolítica da Europa durante, olha, pós-Primeira Guerra Mundial. Então, no pós-Primeira Guerra Mundial, mudanças políticas dentro da estrutura da Europa. Uau, cansei. Isso para dizer que, dentro da estrutura da Primeira Guerra Mundial, esses tratados foram muito importantes para a reorganização do quadro territorial, do quadro político na própria Europa. Certo?